Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Talvez vocês tenham notado, mas a minha voz não está 100%. Na verdade, deve estar uns 37%. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Hoje vai ser sacrifício de louvor. 1 Coríntios 11. Preguei hoje pela manhã em Planalto, tudo tranquilo. Acabou o culto, a voz começou a falhar, foi-se. Fiz de tudo que podia fazer essa tarde. Fiz inalação, comi maçã, fiz gargarejo de água morna com sal, tomei chá de alho, fiz de tudo. E agora a voz deu uma seguradinha aí. Vamos ver. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Todos encontraram 1 Coríntios 11? Nós então vamos dar sequência hoje na nossa série de exposições, ou série de estudos dessa série Primeiros Passos. Nós falamos até aqui sobre vários assuntos concernentes à conversão, sobre quem é Jesus, quem somos nós, o que é o pecado, a salvação, qual é a atitude externa da salvação, o nosso compromisso para com Deus. Vimos na semana passada, as 2 últimas semanas, sobre o batismo. E hoje nós vamos entrar em mais um dos símbolos da fé cristã, mais uma das ordenanças da fé cristã, que é a ceia do Senhor. Vamos tratar então nessa lição de número 8, a ceia do Senhor. Então, hoje praticamente nós vamos meditar mais dentro desse texto de 1 Coríntios capítulo 11, que ele é um texto bem ilustrativo a respeito da ceia. Nós vamos ver a ceia sendo dita de uma forma, a instituição da ceia aparecendo em todos os evangelhos, de uma forma mais específica em Mateus, Marcos e Lucas. João faz uma menção à ceia, ou na verdade faz uma menção ao momento da ceia, não necessariamente à ceia, mas nós vamos encontrar então nos evangelhos a instituição da ceia. Ceia esta que foi instituída durante uma ceia, durante a ceia da Páscoa. Os judeus já comemoravam a Páscoa com uma janta pascual, como uma refeição pascual, que é sobre a saída do povo do Egito. Então Deus já havia instituído ao seu povo, ano após ano, que eles se assentassem todos os anos em uma época para comer alguns elementos que lembrassem a sua escravidão no Egito e a saída do Egito rumo à terra prometida. E é durante uma dessas Páscoas, na verdade a última Páscoa da qual Jesus participa, que ele pega os elementos do jantar da Páscoa, e ele pega então o pão, que já era um elemento do jantar da Páscoa, e pega o vinho, que também era um elemento do jantar da Páscoa, e associa a estes elementos a sua morte e a sua ressurreição, falando as famosas frases: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Então Jesus aproveita uma refeição pascual. E ao longo de toda a cristandade, ao longo de toda a igreja primitiva, a história da igreja primitiva, a ceia também era celebrada durante um momento de refeição. Os cristãos haviam pego um hábito a partir da igreja primitiva, que era chamado das festas de fraternidade, ou que também era chamado de festas de ágape. E era nessas festas de ágape que, em meio à festa, eles tomavam os elementos da festa também, tomavam o pão, tomavam o vinho, e no meio dessa celebração de festa, eles abriam um espaço nessa celebração, nessa confraternização entre os irmãos, algo como a gente faz de vez em quando nossos almoços de comunhão, o nosso famoso junta-panela. E no meio daquele almoço de comunhão, pegavam-se os elementos e abria-se um espaço para a celebração da Eucaristia, que é a ideia de, a palavra Eucaristia, que é muito usada pelos cristãos católicos, ela é a palavra grega para agradecer, Eucaristia. E ao longo da história, essa palavra entre os protestantes foi perdendo o seu sentido, principalmente porque os cristãos, em determinado momento da história, começaram a buscar desassociar todo tipo de marca que havia com o cristianismo de Roma. Então eles queriam de todas as formas desapegar de marcas que se parecessem com as marcas romanas. Então, inclusive, os nomes foram sendo modificados. Mas, por exemplo, a ceia, ela é chamada ao longo de toda a história da igreja de Eucaristia, que significa o ato de agradecer,
ou o dar graças, que é aquela palavra que Paulo fala aqui várias vezes nesse texto. Ele diz: tendo Jesus pego o pão, partiu e deu graças. A ideia de dar graças, essa é a ideia da Eucaristia. E a Eucaristia, então, a ceia do Senhor, é esse símbolo visível de uma realidade invisível, assim como é o batismo. Então Jesus instituiu ou instruiu seus discípulos para que se lembrassem de sua morte. Embora na nossa cultura cristã ocidental, uma das festas mais celebradas pelos cristãos é o Natal, em que eles vão celebrar o nascimento de Jesus, embora não tenha sido no dia 25 de dezembro, mas é uma data que se comemora o nascimento de Jesus. Jesus nunca pediu para que comemorássemos o nascimento dele, mas ele instruiu seus discípulos a celebrarem a sua morte. Ele instituiu uma ceia, ele instituiu um jantar memorial, para que fosse repetido vez após outra, relembrando a sua morte. Então era a vontade de Jesus que a morte dele fosse relembrada pelos seus discípulos, porque é na morte de Jesus que nós encontramos a vida. A encarnação de Jesus é um evento importantíssimo na história da nossa libertação. Mas se Jesus tivesse encarnado e não tivesse morrido, nós não teríamos sido livres dos nossos pecados. A missão principal de Jesus ao nascer foi morrer. Jesus pregou o Evangelho, Jesus curou enfermos, Jesus ressuscitou pessoas, Jesus fez grandiosas coisas no seu ministério na terra. Mas o seu objetivo fundamental, principal, o seu alvo final era a cruz. A cruz de Cristo era a sua missão final, porque é na cruz de Cristo que nós encontramos a redenção. Por isso os símbolos cristãos, ou as ordenanças cristãs, elas apontam para a morte de Jesus. Tanto o batismo, como nós vimos na última lição, que a semelhança da morte e da ressurreição de Jesus, o cristão que se identifica com Cristo, ele também morre para esse mundo e ressuscita para uma nova vida, para novidade de vida, ou para viver em vida nova. Então isso também fala a respeito da morte de Jesus, fala mais diretamente a respeito da nossa morte para esse mundo, e a ceia fala diretamente a respeito da morte de Jesus. Então ele deixou a igreja dois símbolos visíveis, o que são chamados de ordenanças. Em alguns ramos do protestantismo, inclusive, são chamados de sacramentos, no sentido de que são símbolos de uma aliança, que eles mostram a aliança de Deus sendo manifesta através de coisas palpáveis, coisas visíveis, que podem ser tocadas, sentidas e experimentadas. São símbolos externos que comunicam ideias que são ideias espirituais, por assim dizer. É como se a gente falasse, por exemplo, do anel de casamento, né? A aliança de casamento. Ela é um símbolo, ela não significa, ela não é o casamento, ela aponta para o casamento, ela significa o casamento. Ela é um símbolo externo de que uma pessoa tem com outra pessoa uma aliança de amor e uma aliança de compromisso eterno, que é o símbolo do casamento. Na Índia, as mulheres inclusive usam uma pedrinha, né, em meio aos olhos, as mulheres que são casadas, também é um símbolo a respeito de casamento. Então a nossa cultura, ela vai elegendo alguns símbolos para apontar para realidades que são maiores do que o próprio símbolo. E a ideia da ceia é exatamente isso. A ceia é o símbolo que aponta para uma realidade superior, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Então a ceia do Senhor, ela é essa cerimônia memorial, que representa então essa importantíssima verdade espiritual. Então, sobre a ceia, o que vem a ser a ceia? Nós vamos ler o texto aqui, quero ler com os irmãos, do versículo 23 em diante, e depois nós vamos retornar fazendo algumas aplicações aqui, algumas pontuações. Esse aqui é o texto que nós sempre citamos nos momentos de ceia. Antes de participarmos da ceia, esse texto é sempre lido para que nós possamos nos lembrar. 1 Coríntios 11, verso 23, palavras do apóstolo Paulo: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então, um texto bem conhecido, sempre citado na ceia, que ele é muito prático, ele é muito, vou usar um termo bonito aqui, ele é muito eclesiológico. Ele fala muito a respeito da forma como a igreja utiliza a doutrina ou o símbolo da ceia. Então, a primeira coisa que nós vemos aí no texto, logo no versículo 23, é que a ceia foi instituída por Jesus. Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, o que também eu estou entregando a vocês. E ele volta a repetir aquilo que os evangelhos já falam. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tomou o cálice. Então Jesus, na noite em que foi traído, instituiu a ceia como um memorial a respeito do ato que aconteceria a poucas horas depois daquele momento. Jesus, na noite em que foi traído, dá o símbolo máximo da sua obra redentora, o símbolo visível da sua obra redentora. E é sempre bom nós destacarmos que foi na noite em que Jesus foi traído. Enquanto nós vemos mais uma vez a humanidade se levantando contra Deus, a humanidade se rebelando contra Deus, no mesmo dia em que há a expressão da humanidade, mais uma vez, rejeitando a vontade de Deus, rejeitando a palavra de Deus, trazendo sobre si condenação, falando aqui a respeito mais especificamente de Judas, na noite em que Jesus é traído, é a noite que ele celebra com seus discípulos o ato mais profundo do seu amor, que é a entrega da sua própria vida em favor da remissão dos nossos pecados. Jesus institui então a ceia na noite em que foi traído. E a ceia é uma lembrança ou uma refeição memorial, que é o que nós vemos aí no versículo 24. Tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. É importante nós destacarmos que a ceia é uma refeição memorial. Inclusive o próximo ponto já, que fala sobre ser uma refeição simbólica, falando principalmente a respeito do pão e do cálice, como sendo símbolos do corpo e do sangue de Cristo, porque a doutrina romana, católica apostólica romana, ela vai dizer a respeito de que no momento da Eucaristia, o pão, na verdade a hóstia, se transforma no corpo de Cristo. É aquilo que nós chamamos de transubstanciação. É quando o elemento da ceia, o elemento da Eucaristia, ao ser consagrado pelo sacerdote, há um poder místico que acontece ali, que embora ele não perca as suas propriedades de sabor e de textura, mas aquele pedaço de hóstia então se transforma no corpo de Cristo. Assim como o vinho não perde as suas propriedades, mas se transforma no sangue de Jesus. Então a doutrina romana diz e defende a transubstanciação, de que Cristo está corporalmente presente no ato da ceia. Nós não cremos assim. Nós cremos que, assim como diz a palavra do Senhor, é uma refeição memorial. E Jesus repete isso 2 vezes: façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, façam isso como uma memória, como um símbolo, como algo que aponta para uma realidade superior. Nós, enquanto cristãos reformados, cristãos protestantes, nós cremos que no ato da ceia há a presença de Jesus, como há a presença de Jesus em todos os momentos da nossa vida. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor disse que todas as vezes que nós nos reunimos, Ele se faz presente. Mas preste atenção nisso. Quando nós vemos o texto dizendo: todas as vezes que 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou presente, Jesus não está dizendo: antes eu não estava. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: olha, vocês não se reúnem sozinhos, porque eu estou sempre com vocês.
Então quando vocês se reúnem em 2 ou 3, eu estou com vocês também. É isso que o texto está dizendo. Não está dizendo que eu preciso de pelo menos mais um para Jesus aparecer, porque senão Jesus não está na minha vida. Eu preciso de 2 ou 3, aí Jesus entra, aí Jesus chega. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que todas as vezes que nós nos reunimos em nome do Senhor, nós não nos reunimos sozinhos. Nós nos reunimos com o próprio Senhor, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós cremos que no ato da ceia, Cristo Jesus está presente, como Ele está presente conosco em todo o tempo. Não de forma material, não de forma carnal. Essa é uma grande distinção entre a doutrina da Eucaristia católica da nossa doutrina da Santa Ceia protestante. Nós nos baseamos nesses textos em que Jesus repete isso, tanto nos evangelhos, isso é o meu corpo, e aí a doutrina católica vai dizer, Jesus está dizendo literalmente, Jesus está dizendo, isso é o meu corpo, de verdade. Não é um símbolo, isso é o meu corpo. Aí nós olhamos para o texto aqui de Coríntios e Paulo fala, façam isso em memória, disse Jesus, façam isso em memória, é um símbolo, para que vocês se lembrem daquilo que aconteceu. Então o pão simboliza o corpo de Jesus e o cálice simboliza o sangue de Jesus. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 10, verso 16, Paulo já fala um pouquinho sobre isso também. Ele diz no verso 16, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Aqui mais uma vez nós vemos o simbolismo de que o pão reflete ao corpo do qual nós participamos. Nós não participamos do corpo de Cristo fisicamente, nós participamos do corpo espiritual de Cristo, é um símbolo. Nós participamos do sangue de Cristo, nós não estamos participando do sangue literal, do sangue que foi derramado lá na cruz no sentido literal, nós participamos daquilo que este sangue representa, da purificação dos nossos pecados, do sangue de Jesus. Então, são expressões simbólicas que remetem a verdades absolutas, verdades que são basilares na fé cristã. Aqueles que creem que Jesus está presente corporalmente no ato da Eucaristia, no ato da ceia, inclusive falam que o ato do culto ou o ato da missa também é chamado de o sacrifício, ou o ato de sacrifício de Cristo novamente, em que cada uma das celebrações é a repetição do sacrifício de Jesus, o que vai contrariar, por exemplo, Hebreus capítulo 9, verso 25 até o 28, que fala a respeito do sangue de Cristo e do sacrifício de Cristo, sendo feito uma única vez e de uma vez por todas. Olha o que diz aí, Hebreus 9, 25 a 28. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio, falando a respeito da diferença do sacrifício de Jesus para os sacrifícios que eram feitos na antiga aliança pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote. Verso 26, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então fala aqui inclusive da segunda vinda de Jesus. Jesus virá uma outra vez, mas agora não para tirar o pecado do seu povo, mas para resgatar o seu povo, para tirar o seu povo desta terra. Então o pecado foi lavado pelo sangue de Jesus, uma vez por todas. O sacrifício de Jesus foi feito uma vez, e uma vez por todas. O sacrifício de Jesus naquele ato histórico, pontual, há 2000 anos atrás, dizia a respeito de nós que estamos à frente, na linha do tempo, e dizia também do pagar do preço por aqueles que viveram antes de Jesus e que aguardavam a manifestação do Messias. Aqueles que antes de Jesus aguardavam a manifestação do Messias, embora não soubessem que esse seria o Jesus, que esse seria o nascido de Belém, em algum momento da história isso fica claro pelas profecias, mas em outro tempo não se sabe.
Quando Abraão recebe a promessa do Senhor, olha, por você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quando Eva, lá no Éden, ouve a promessa do Senhor, através do teu descendente, ele pisará na cabeça da serpente, será-lhe ferido o calcanhar, mas a cabeça da serpente será esmagada. Desde o ato da queda, a salvação foi anunciada por Deus, e todos aqueles que creram no Messias, mesmo sem saber quem ele era e quando ele viria, todos estes que se apegaram à promessa do Senhor, foram salvos. Mas salvos pelo quê? Pelo sacrifício de Cristo, que está à frente do tempo deles. O que nos salva não é a guarda das leis, isso nem no passado antes de Jesus. O que nos salva sempre foi e sempre será o sacrifício de Cristo. Aqueles que no passado se submetiam às obras da lei, o faziam apontando para Cristo. As leis cerimoniais, os sacrifícios, os rituais de purificação, todos esses falavam a respeito de uma purificação provisória, que um dia seria feita de uma vez por todas, ou seja, no ato da manifestação encarnada de Jesus e da sua morte. Por isso é tão importante essa refeição memorial, a ceia, porque ela fala da salvação daqueles que viveram no tempo de Jesus, da salvação nossa, que vivemos à frente do tempo da manifestação carnal de Jesus, e da salvação daqueles que viveram antes de Jesus. Tudo se consuma na cruz. A cruz é o ponto inicial da vida de todos aqueles que nasceram de novo. A cruz é o ponto final do peso do pecado. Haverá uma glorificação, haverá uma mostra completa disso na eternidade, mas tudo isso tem a sua origem no sacrifício de Jesus na cruz. É por isso que o símbolo máximo do cristianismo é a cruz, é a morte de Jesus. Jesus fala, olha, lembre-se disso através do batismo, lembre-se disso através da ceia. Todas as vezes que vocês participam da ceia, vocês estão lembrando da morte do Senhor, esse ato tão necessário para as nossas vidas. A sequência aí diz que é uma confissão, então, uma confissão de fé. É crer que Jesus morreu pelos nossos pecados e crer também que Jesus voltará uma segunda vez. O verso 26 nos fala sobre isso. O verso 26 diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O ato da ceia é o ato de anunciar a morte de Jesus e anunciar inclusive que Ele voltará, anunciar inclusive que Ele mais uma vez virá a esse mundo em carne para levar aqueles que são o seu povo. Jesus voltará uma segunda vez, e o ato da ceia faz menção também à volta de Jesus. Então, e a periodicidade disso, ou até quando a gente tem que fazer isso, nós enquanto cristãos, nesse tempo da eternidade, nós devemos fazer até que Jesus volte. Enquanto Jesus não voltar, a gente vai celebrando a ceia, e cada ceia a mais é uma ceia a menos que a gente celebra sem a presença corpórea de Jesus. Nós aguardamos essa manifestação. Além disso, a ceia também, ela é uma cerimônia comunitária. A ceia é para ser celebrada em comunidade. A ceia não é para que eu celebre só euzinho lá na minha casa. Eu pego o pão, eu mesmo parto o pão, eu oro pelo pão e eu tomo o cálice, eu e eu mesmo. Não, a refeição da ceia é uma refeição que fala do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Nós lemos aí no texto do capítulo 10, versos 16 e 17. Vamos ler de novo. Fala, olha, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um corpo, pois todos participamos de um único pão. Todos participamos de uma única salvação. Há um texto que vai dizer que há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Há um só. E nós, o que fomos salvos neste que é um. Por isso estamos neste que é um. E ao celebrar a ceia, estamos fazendo isso. É por isso que é feito em comunidade. Se nós lermos o texto aqui, e o finalzinho do texto que nós lemos, nós vamos ver que uma das coisas pelas quais Paulo precisou escrever sobre a ceia é porque os irmãos não estavam respeitando o princípio da comunidade.
Como eu falei, a ceia, ela era celebrada dentro de uma festa, as festas de fraternidade ou as festas de ágape. E as pessoas não estavam fazendo distinção do que era a festa e do que era a ceia. Eles comiam a ceia como se estivessem comendo todo o resto do banquete. Inclusive Paulo fala, olha, vocês não estão esperando uns pelos outros para comer. E por isso que ele fala esse negócio engraçado no final. Se tem fome, come em casa, antes de ir para a ceia. Na ceia, esperem uns pelos outros. Fala, enquanto uns de vocês saem, e presta atenção, o texto fala que alguns saíam bêbados, porque a ceia era servida com vinho de verdade, vinho com álcool, tá? Não cai nessa de que não, era suco de... Como é que fica bêbado com suco de uva? Não sei, não dá. Ó, tem gente que sai cambaleando de bêbado, enquanto tem gente que não come nada. Vocês não estão entendendo o que é a comunidade. Vocês não estão entendendo o que é corpo de Cristo. Vocês se reúnem nas festas chamadas de fraternidade, festas de ágape, para celebrarem a união com Cristo e a união uns com os outros, mas nem comer juntos vocês estão comendo. Vocês nem esperam uns aos outros. Tem gente que come demais, tem gente que não come nada. Vocês não estão entendendo o negócio. Por isso Paulo tem que escrever e falar a respeito da ceia. E por isso ele vai fazer isso que é tão... ele fala de uma forma tão incisiva. Ele fala, olha, se você não discerne o corpo de Cristo, você está comendo condenação para a sua vida. Se você não entende a importância do ato que você está praticando, você está trazendo maldição sobre você. E ele inclusive vai dizer as consequências disso. Ele fala, olha, muitos de vocês estão fracos, alguns estão doentes e outros já até morreram. É isso que é a ideia, dormiram. Deus os tirou da terra. Não quer dizer que eles não foram salvos, porque senão o texto era um pouco mais incisivo. Mas fala, dormiram, que é o termo bonitinho para foram tirados da terra por Deus, porque fizeram aquilo que não deviam fazer. E Paulo diz, olha, muitos de vocês, porque não estão discernindo o corpo, estão fracos, estão doentes, e alguns inclusive morreram, porque vocês não estão entendendo o que é o corpo de Cristo. Então o sangue de Jesus nos faz participantes de uma família. Por isso a ceia também é a identificação do cristão com a igreja do Senhor e com os seus irmãos. O verso 33 fala exatamente sobre isso. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, comam juntos, celebrem juntos, é o mesmo pão, é o mesmo corpo, vocês estão no mesmo corpo, façam isso em comunidade, façam isso em unidade. Quando a gente lê Atos capítulo 2, que fala a respeito do início da igreja primitiva, vai dizer que eles perseveravam juntos, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão, a comunhão, partir do pão, às orações. E na sequência do texto vai dizer que eles todos os dias perseveravam unânimes no templo e partindo o pão de casa em casa. A ideia de partir o pão lá não fala só de assistência social. A ideia de partir o pão, artigo definido, o pão, está falando a respeito da ceia. Eles tomavam a ceia em comunidade, eles partiam o pão. Eles não repartiam os pães, eles não repartiam a comida, eles repartiam o pão, que é a ideia da ceia do Senhor. Então, a marca bem primitiva da igreja, começando ali, nós vemos isso, esses dois símbolos de uma forma muito presente em Atos capítulo 2. Pedro prega o evangelho, as pessoas ouvem o evangelho, são constrangidas pelo evangelho e perguntam, e agora o que a gente faz? E Pedro diz, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados. A sequência do texto diz que daquele dia, 3.000 pessoas se unem, se juntam, fazem parte, algo que já existia, que era a igreja de Cristo. Então eles passam a integrar esse corpo de Cristo, 3.000 pessoas. E a sequência do texto diz que eles permaneciam juntos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, ou seja, discipulado, pregação da palavra, estudo da palavra. A pregação dos apóstolos é o equivalente à nossa Bíblia hoje. Ainda os textos não estavam escritos. Então toda a fonte de autoridade de ensino repousava sobre os apóstolos, que diziam as palavras de Jesus, que contavam as palavras de Jesus, que instruíam como Jesus os tinha ensinado. Havia uma capacitação especial sobre os apóstolos. Capacitação essa que era inclusive demonstrado com atos sobrenaturais, com curas miraculosas, à semelhança do ministério de Jesus. Então essa autoridade apostólica, ela é transmitida
para a igreja através do ensino dos apóstolos, o que é o equivalente hoje a quando nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus. Não só isso, mas a comunhão. A comunhão é a unidade da igreja, o entregar-se um ao outro para o discipulado pessoal, para o discipulado comunitário, para o compartilhar do coração, para o compartilhar dos pesos, das confissões, dos pecados, para os pedidos de oração. É quando a gente entende que a igreja fala muito mais da nossa unidade do que simplesmente um programa. É quando eu preciso entender que se eu estou dentro de um corpo, dentro de uma comunidade, há mais de um ano, eu preciso ter pessoas ao meu lado com quem eu posso confessar os meus pecados. Há pessoas que passam a vida, passam boa parte da sua vida, sem desenvolver relacionamentos que sejam relacionamentos abençoados dentro de uma comunidade. E nos momentos de dificuldade não tem a quem recorrer. E dizem, eu estou passando por uma dificuldade e ninguém faz nada por mim. Mas a primeira pergunta que deve aparecer é, como é que pode você fazer parte de um grupo de pessoas e não se entregar a uma amizade que seja valorosa o suficiente para que quando você diga, eu preciso de oração, esteja uma pessoa com você orando por você? Será que isso fala só do grupo ou será que isso fala do envolvimento da pessoa na comunidade? Quando nós nos envolvemos na comunidade, na comunhão, nós é que somos abençoados e nós abençoamos. Essa é uma das marcas da igreja, a comunhão, mas também partir do pão, a administração das ordenanças de Jesus, a administração do batismo, a administração da ceia do Senhor. Tudo isso são as marcas da igreja de Cristo Jesus. Nós vemos tudo isso em Atos. E o símbolo da ceia fala exatamente sobre isso, sobre o sacrifício de Jesus e sobre a vida em comunidade, sobre o ser igreja do Senhor. Amém, queridos? Então, quem é que deve participar da ceia? Nós cremos que a ceia ela é direcionada aos discípulos de Jesus. Uma forma muito básica da gente ver isso é em Marcos capítulo 14, verso 22, mas que não exprime o sentido total, que em Marcos capítulo 14, verso 22 diz que enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem, isso é o meu corpo. Jesus entrega aos seus discípulos, ou aqueles que caminhavam com ele, mais precisamente aos seus 12. Mas nós vemos ao longo de todo o Novo Testamento que Jesus sempre está falando a respeito de discípulos que vão além desses 12. Inclusive na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, Jesus diz, Pai, eu não oro somente por estes, mas por todos aqueles que o Senhor vai trazer para mim, todos aqueles que o Senhor vai salvar por intermédio da pregação desses. Jesus já antevia os seus discípulos. E, embora nessa ceia também participou Judas Iscariotes, ali havia um corpo de pessoas que dizia que cria no Senhor, que caminhava com o Senhor. E aí a gente tem mais uma coisa a lembrar, né? As pessoas falam assim, não posso fazer parte de uma igreja porque só tem gente ruim na igreja. Toda igreja tem gente falsa, toda igreja tem gente que é pior do que eu, né? Aí eu fico pensando, poxa, na igreja de Jesus, que era 12, que tinha o melhor de todos os mestres, o maior de todos os pastores, ainda teve lá o Judas Iscariotes, né? Ainda teve o Pedrão também, que deu uma negada em Jesus. Ainda teve o Tomé que falou assim, Jesus ressuscitou, duvido, só acredito se eu colocar o dedo. E a gente vê que sempre houve problema. Onde tem gente, tem problema, mesmo na igreja fundada por Jesus, mesmo no pequeno grupo de Jesus, né? E aí Jesus então celebra a ceia com os seus discípulos. Nós queremos que essa é uma ordenança para os discípulos, porque ela fala a respeito do ser discípulo. Ela fala deste ato da morte e da ressurreição de Jesus, que nos transforma em seus discípulos, que nos faz filhos de Deus, que nos faz herdeiros de Deus e que nos faz com que nós façamos parte do corpo de Cristo. Então a ceia é administrada para aqueles que são discípulos de Jesus. O verso 27 e 28 também fala sobre examinar-se a si mesmo. Então a ceia é administrada para aqueles que também fazem o autoexame e distinguem o corpo de Cristo. Quando falamos sobre esse autoexame, distinguir o corpo de Cristo, nós não estamos falando a respeito de uma vida sem qualquer tipo de pecado. Algumas pessoas olham para a ceia e têm medo da ceia. É por isso que talvez em todas as igrejas o culto de ceia seja o culto que as pessoas geralmente dão escolhida de faltar,
Porque às vezes tem um sentimento ruim no coração de, poxa, essa semana eu vacilei, então eu não posso tomar ceia. Uma vez uma pessoa me perguntou, eu briguei com meu marido essa semana, então nem vou tomar ceia hoje, tudo bem? Não, você pode tomar, você está arrependido? Está arrependido, então tudo bem. Porque quando a gente olha para a ceia e pensa que a ceia fala dos nossos méritos, a gente não entendeu nada da ceia. Quando a gente olha para a ceia, faz o autoexame e diz, não, hoje eu estou beleza para tomar ceia, porque a gente não entendeu nada. Porque a ceia não fala dos nossos méritos, muito pelo contrário, a ceia fala dos nossos deméritos. A ceia fala da nossa incapacidade de sermos santos. Se fôssemos capazes de ser santos, Cristo não precisaria ter morrido. Em vão teria morrido Jesus. Mas Jesus morreu porque nós não temos a capacidade de sermos santos. Então a ceia fala sobre isso. Mas também não quer dizer, então eu vou sair pecando de qualquer jeito e viver uma vida. Não. Aí já não pode nem dizer que é cristão, né? Aquele que vive no pecado, esse nem é nascido de Deus. O cristão tem uma vida de luta contra o pecado, mas não quer dizer que ele não vai ser subjugado às vezes. Mas aquele que cai em pecado, ele sabe que Cristo é fiel, que Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. Então, ele lida com o pecado como um inimigo constante na sua vida. Por isso, ao se assentar com um copo, com um cálice na mão, com o pão na mão, o cristão faz a sua autoavaliação e ele diz, Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu estou cheio de pecados. E é exatamente por isso que eu vou tomar o pão, que eu vou tomar do cálice. Porque foi por isso que o Senhor morreu. Porque eu não tenho condições de me salvar. E ele, contrito em seu coração, diz, Senhor, perdoa o meu pecado. Purifica o meu pecado. E me faz mais uma vez ser cheio do entendimento da tua graça, para que eu lute todos os dias da minha vida contra esse pecado. Isso é examinar a si mesmo. Inclusive o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão, beba do cálice. O texto não fala examine-se e não coma. Examine-se e perceba que você não pode comer. O texto diz examine-se. Se você se entende como crente de verdade, se o pecado é uma pedra no seu sapato, se você não olha para o pecado como algo normal, natural, bom, gostoso, agradável, algo que você quer se apegar, o texto diz, examine-se a si mesmo e participe. Porque aí o nosso coração está ainda mais humilhado. A gente diz, Senhor, como é que eu posso tomar parte de uma graça tão grande, sendo quem eu sou? Como é que o Senhor me aceita? Como é que o Senhor me salva, sendo eu quem eu sou? E o nosso coração se quebranta mais uma vez, em graça, e abraça a graça do Senhor, e lembra que a salvação é pela graça, e essa graça nos motiva a lutarmos contra o pecado. Amém, queridos? Nós não vamos passar adiante. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, vou poupar um pouquinho da minha voz também. 40 minutos já foram de escola dominical. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Você já pensou assim? Eu vou dizer isso porque eu já pensei, tá? Algum momento da sua vida que você falou assim, não, hoje eu não posso tomar ceia. Já pensou assim? Fala a verdade. Quem nunca, né? Não, hoje não dá. Hoje não. E a gente tem que lembrar de humilhar o nosso coração, principalmente nesses momentos. Porque ao dizermos assim, Senhor, eu vou participar. Porque eu reconheço o meu pecado. E eu não estou querendo continuar com esse pecado. Eu reconheço que o pecado é pecado. Sabe o que é isso? Confessar. Confessar é dizer o que é verdade. A palavra confessar vem do grego homologeu, que significa homologar. É dizer, olha, isso que Deus diz que é pecado, eu sei que é. Eu reconheço. Senhor, e eu estou disposto a lutar contra isso. Então isso é o caminho da santidade. O caminho da santidade não é ser completamente sem nenhum tipo de mancha de defeito. É a nossa luta constante. Então é nesse ato em que a gente diz, Senhor, eu quero ser alguém diferente. Por isso eu participo. Agora aquele que analisa, presta atenção nisso, tá? Eu estou falando de mim, tá? Eu já fiz isso.
Aquele que analisa e diz assim, não, eu não posso. Em outras palavras, está dizendo assim, eu não quero mudar. Eu não estou afim, não. Isso que eu fiz, eu sei que está errado e eu não estou muito arrependido disso que eu fiz, não. Então essa é uma declaração contrária, não é uma declaração de santidade. Algumas pessoas pensam assim, eu não vou participar da ceia porque eu não estou digno. Ela está desprezando o sacrifício de Jesus. Ela está dizendo, olha, aquilo que eu fiz é muito maior do que o poder que tem o sangue de Jesus de purificar o meu pecado. E, inclusive, eu nem quero viver uma vida diferente. Isso é o rejeitar o corpo de Cristo, o fugir da mesa do Senhor. A mesa do Senhor nos confronta. A mesa do Senhor nos leva a pensar, ou deveria. Por isso que Paulo fala, tem gente que não está fazendo distinção de uma coisa e da outra. A gente está achando que é só mais uma comidinha. A gente está pensando que é só mais um ritual. Não, é o símbolo daquilo que você confessa. Jesus morreu pelos meus pecados. Eu aceito como meu Senhor e meu Salvador. E eu quero viver em novidade de vida. Esse é o símbolo da ceia. Por isso participar da ceia é algo fundamental na vida dos filhos de Deus. Não deixe de se assentar à mesa do Senhor. Não deixe de se banquetear espiritualmente do pão e do cálice, porque eles nos fazem lembrar quem nós somos, quem é o Senhor e por que Cristo teve que morrer. Amém, queridos? Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.